Olá, saudações a todos que me assistem pelo YouTube. E hoje então falarei sobre a transformação das impressões, mais um tema do esoterismo gnóstico. Eu me chamo Cristiano e vamos estudar então a transformação das impressões. Bom, transformações. Primeiramente temos que entender o que significa essa palavra. Pelo menos um pouco para compreendermos integralmente ou o máximo possível o que falarei sobre essa conferência, que foi uma das conferências muito bem colocadas dentro da temática do das instituições gnósticas fundadas pelo mestre Samael desde 1950 até o seu falecimento em 1977. Vamos lá. A natureza toda, sem exceção, sempre funciona através de transformações. Tudo, começando pelos raios solares, que dão energia para que nasça a vida nos planetas que os circundam. E dessa energia nasce a vida. Então, a luz solar se sacrifica para que gere vida e gere vida em abundância em nosso planeta. Aí já percebemos uma transformação de uma energia luminosa em energia vital. Eu e todos que me escutam estamos nos expressando no mundo físico graças a transformações. Poderíamos usar o termo transmutações dos raios provindo do Sol. Os alimentos que comemos inquestionavelmente transformam-se em energia. Nosso estômago, nosso sistema digestivo é responsável por extrair a essência dos alimentos, vitaminas, minerais. E essas essências são distribuídas em nossas células e geram energia para continuarmos a viver. Então aí já há transformação. Assim acontece com o ar que respiramos. Transforma-se em energia. É um outro alimento que o organismo humano necessita para viver. Então Samael dividiu alegoricamente a máquina humana em um prédio com 3 pisos. E esses 3 pisos recebem informações, impressões necessárias para que
para que vivamos, para que nosso corpo consiga viver nesse mundo físico, tridimensional. E também para que os nossos corpos superiores, vital, astral, mental, também vivam. Então, o primeiro piso desse prédio chamado corpo físico recebe as impressões dos alimentos. Os alimentos nos chegam, o organismo, como eu falei antes, absorve a essência dos alimentos, se alimenta, se impressiona com essa força vinda das vitaminas e minerais e continuamos a viver. Recebemos então no segundo piso dessa máquina chamada corpo humano a impressão que vem do ar que respiramos, o alimento que vem do ar, e sem ele não conseguimos viver. Ele facilita na combustão que acontece no interior de nossas células. Então é um alimento sem sombra de dúvida muito necessário para continuarmos vivos. Acredito que para o corpo físico é o alimento de primeira necessidade, pois não aguentamos, ou seja, aguentamos muito pouco tempo sem respirar, sem ingerir o ar vital. Em contrapartida, sem nos alimentarmos, a gente vive um pouquinho mais. Alimentarmos eu incluo alimentos e água. Nós temos um terceiro piso que também é importantíssimo para que consigamos viver no mundo físico, viver com o corpo astral e mental conectado ao físico, que é as impressões que nos chegam através dos 5 sentidos. A visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato. São os 5 sentidos básicos que nos sobraram. Porque reza a lenda, dizem os antigos mestres, que num passado remotíssimo, a humanidade possuía 12 sentidos. Que alguns eu posso até supor que eram a clarividência, a clareaudiência, as viagens astrais, poder se deslocar em todas as dimensões, a intuição e etc. Que fomos perdendo com o tempo. Que através do trabalho esotérico, que através do trabalho com os 3 fatores, possivelmente recuperaremos esses 12 sentidos, ou esses 12 poderes, por assim dizer. Porque são poderes, são capacidades que nos tornam mais inteligentes e fazem com que a nossa consciência consiga registrar muito melhor aquilo que se passa externamente e internamente. Então, as impressões do mundo externo nos chegam pelos 5 sentidos. Ao ver as coisas ao nosso redor, ao ouvir
os sons, os cheiros, aquilo que comemos, aquilo que tocamos, torna-se imagens em nossa mente. E essas imagens são as impressões. Ou seja, quando observamos os objetos, tocamos, cheiramos, sentimos, a nossa mente cria a imagem mental do objeto. O objeto não entra em nossa mente, a gente só cria uma imagem dele. Então, o mundo externo se torna o mundo interno. Tudo que vemos externamente, na verdade, vemos porque a mente criou aquela imagem. Moldou aquela impressão para nós. Por isso que os grandes sábios sempre dizem que o mundo é maia, é ilusório. Porque o mundo, na realidade, por esse aspecto, é uma criação mental. É imaginado. Pela mente universal, que compõe-se de todas as mentes humanas em conexão. E também de todas as mentes dos anjos, arcanjos, de todas as divindades que existem no universo. Entendido isso, essa videoaula se propõe a explicar a como e o porquê de aprendermos a transformar essas impressões que nos chegam. Entendermos melhor o sentido de estar a trabalhar com a autoobservação, com a morte dos nossos defeitos. Ou seja, toda impressão que nos chega, ela cria uma imagem em nossa mente. Boa ou ruim, útil ou indiferente. Sendo assim, temos a capacidade de moldar essas imagens de uma forma que consigamos barrar a manifestação do nosso ego em nós mesmos no exato momento que ele é impactado com a impressão, com a imagem, com o fato que ocorre externamente e que é registrado internamente pela mente. Um pequeno exemplo para entendermos isso é o caso de quando estamos de uma pessoa ao andar pelas ruas em um dia de chuva, passa um carro e esse carro, ao passar numa poça de água, respinga água em nós. E nós, nosso ego de raiva, de indignação, nessa hora se manifesta e gera uma impressão mental que
que fica gravada em nossa memória daquele fato que é desagradável a nós. Daí por diante, todas as vezes em que isso venha a ocorrer, ou que exista a possibilidade de isso ocorrer novamente, de sermos molhados por algum carro que passa a alta velocidade em uma poça, o ego reagirá automaticamente, lembrando daquela impressão primeira. E ao reagir, irá se alimentar. Irá voltar a indignar-se com o motorista. E irá voltar a sentir raiva, que é uma das manifestações do ego da ira, ou duas manifestações, a indignação e a raiva. E podemos mudar essa impressão estando então em auto-observação. Porque podemos, no momento da possibilidade ou da ocorrência desse fato, lembrarmos mentalmente que talvez o motorista esse estivesse atrasado ou distraído, e que um banho de água, de lama, enfim, não é algo tão ruim, não é algo que pior seria se fôssemos atropelados. Enfim, a gente pode reagir de uma forma positiva àquele evento. E ao fazer isso, aquela impressão ruim pode modificar dentro da nossa mente. Outro exemplo, muito clássico, entre os palestrantes gnósticos, é as imagens ou a presença de pessoas do sexo oposto que nos provoque a luxúria, o desejo. Uma mulher provocativa, ou um homem provocativo dos nossos desejos, da nossa luxúria. Ao se apresentar, nosso cérebro registra aquela imagem, cria uma impressão, a gente recebe a impressão externa, cria a imagem em nossa mente, e o ego da luxúria, apossando-se dessa impressão que nos chegou, começa a sentir em nós mesmos o desejo, quiçá para os homens, uma leve ereção. E aí, como mudar esse desejo morboso, fora de ordem, fora de lugar? Simples. Simplesmente lembrarmos no momento, usarmos a estratégia de lembrarmos, contrapormos um pensamento oposto, imaginando que aquele corpo físico que nos despertou o desejo sexual de posse é perecível, irá envelhecer, irá morrer. Que não tem o porquê, naquele momento inoportuno, fora de lugar, sentir desejo. O verdadeiro desejo sexual deve ser guardado para o nosso cônjuge,
no momento em que estivermos a praticar o tantrismo, a magia sexual. E não para ser gasto com imagens pornográficas, com olhares obscenos para as partes íntimas das mulheres e homens que cruzam o nosso caminho. E isso acontece também com a impressão com a beleza. Podemos olhar para o rosto de uma pessoa e achá-la muito bela, muito linda, e nos atrairmos sexualmente por ela sem percebermos, lembrando que o ego se desdobra de várias formas. A luxúria pode se manifestar de uma forma sutil, muito sutil, adorando a beleza, se disfarçando de adorador da beleza. E nesse caso, contrapondo com um pensamento oposto, que eu já citei, imaginando que a beleza é passageira, iremos transformar essa impressão em algo que nos favorecerá de uma maneira que não deixaremos o ego, o eu psicológico manifestar-se e apequenar-se cada vez mais. Quanto menos os nossos eus psicológicos, nossos defeitos manifestarem-se em nós, mais fracos irão ficando. E mais a nossa essência, a nossa consciência irá se fortalecendo. Por isso, devemos encarar a vida cotidiana como um trabalho. Estarmos o tempo todo trabalhando em estado de autoobservação, vivendo o momento presente, com a atenção voltada para o aqui, para o agora e para dentro de nós. Assim iremos, pouco a pouco, transformando as impressões negativas, as impressões positivas, pois nesse momento não devemos diferenciar entre positivas e negativas. Todas as impressões são neutras, porque às vezes, coisas que achamos que são positivas estão sendo usadas por algum defeito sutil nosso. Pois a gente sabe que o ego é plural, é múltiplo. E quanto mais profundo a gente olhar para dentro com a autoobservação, mais sutil o ego tentará manifestar-se. Para continuar vivendo e sugando energia de nosso corpo físico, de nossa mente, para satisfazer os seus desejos e nos adormecer cada vez mais. A hipnose do ego se torna forte sobre nós. Se não trabalharmos, se deixarmos a mente totalmente livre, totalmente mecânica. Se a nossa vida for mecânica, simplesmente voltada
a beber, a comer, a divertir-se, a acumular riquezas, se possível. Que é o que a grande maioria da humanidade faz. Nós, gnósticos, temos o dever, então, de trabalhar para sermos diferentes da maioria, para sermos o exemplo para a humanidade. Então, as impressões devem ser trabalhadas para que não se tornem novos defeitos, novos erros psicológicos. E nos enfraqueçam cada vez mais. Então, por hoje é só. Boa noite a todos. Paz inverencial.